Guerra do petróleo no Brasil. De um lado, o povo brasileiro e de outro lado, o acionista minoritário da Petrobras. Quem que vai ganhar essa guerra? Fica atento, porque não estão te contando a informação principal dessa batalha. A mídia e o governo fazem questão de esconder. E é isso que nós vamos te falar nesse vídeo de hoje aqui. Por isso, não esquece de deixar seu like, se inscrever nesse canal e ajudar a gente a divulgar essa mensagem. Por isso, bora pro vídeo! Quem tá falando que a gente está em guerra não sou eu, é o presidente da Câmara dos Deputados dessa república, o tal Arthur Lira. Vamos ler o tweet dele. A República Federativa da Petrobras, um país independente e em declarado estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento dos combustíveis. Então, o Lira está completamente indignado. Essa declaração de guerra é resultado do mais novo aumento de combustíveis aprovado pelo Conselho da Petrobras, que reajustou em 5% o preço da gasolina, pelo menos, e mais de 14% o preço do diesel, hoje, no dia 17 de 6 de 2022. E qual o problema de tudo isso? O problema é que isso joga água completamente no plano do governo, que era de subsidiar o combustível pelo menos até a época da eleição. O Guedes calculava que a gente ia gastar de 25 a 50 bilhões, quem erra por uma margem de 25 bilhões não fez a conta, né? O Guedes acha que a gente ia gastar mais ou menos nesse valor para estar subsidiando o combustível pelo menos até a época das eleições. Isso tirando os recursos do ICMS do Estado, queimando uma Eletrobras no meio para pagar essa conta. Tudo isso a troco de tentar ganhar as eleições. E depois que a bomba explodisse no colo do próximo candidato que se elegesse, seja o Bolsonaro ou qualquer outro. Mas o acionista minoritário da Petrobras está pouco se fudendo para a reeleição do Bolsonaro. Por que eles vão aceitar ganhar de 25 a 50 bilhões se ano passado eles lucraram mais de 100 bilhões na costa do povo brasileiro? Então, meu amigo, eles não estão nem aí pro plano do Bolsonaro de reeleição. Eles querem saber de ganhar o deles. Então, todo esse plano do Bolsonaro de segurar o preço do combustível até a eleição, ó, se fudeu. E aqui fica uma lição. Subsidiar o preço do combustível não resolve a situação. Só queima muito do nosso dinheiro a troco de nada. Ah, mas tem outra solução. Vamos retirar o imposto. A culpa é do ICMS, né? Como fala aquele movimento do Coração Verdinho, o CSI, combustível sem imposto, né? Que eles estão dizendo que vão tirar o imposto do combustível e que logo depois disso vai começar a jorrar leite e mel da terra. Fala que vai criar um arco-íris permanente no horizonte e que também todas as pessoas terão um final feliz para sempre. Se você entrar no site dele, está prometido lá tudo isso. E é só tirar o imposto do combustível, essa é a solução. Esse que é o vilão do problema. Será que é isso? Claro que não. Isso é só um bode expiatório para jogar a culpa para outras pessoas e não dizer qual é o verdadeiro motivo do aumento dos combustíveis no Brasil. A única coisa que resolve é aquilo que eles não querem que você saiba. É clichê pra caralho. Mas é a única coisa que a TV não mostra. É aquilo que o governo não quer que você saiba, cara. E o que é isso, gente? O que é o problema? O problema é a política de preços adotada pela Petrobras. Uma aberração chamada PPI. E o que caralhos é PPI? Como isso tá fudendo a gente? Pensa que você é dono de uma empresa. A política de preços é o método que você utiliza para chegar ao preço do produto que você oferece. Então vamos lá. O que é que você vai analisar para poder colocar preço no teu produto? Bom, geralmente é simples, né? O custo de produção mais uma margem de lucro. É isso que se utilizava na Petrobras durante 50 anos. Mas quando foi em 2016, o nosso queridíssimo Michel Temer resolveu que não tinha mais que ser assim. E em uma canetada, o Temer resolveu mudar essa política de preços para estabelecer uma paridade de preço internacional. Isso significa que o preço do nosso combustível ficou atrelado ao barril de petróleo internacional e que o custo de produção do nosso combustível tanto faz. E que o lucro
pode ser qualquer um, pode ser 30, 20, 50%, entendeu? Porque o que define o preço dos combustíveis, a política para definir o preço dos combustíveis é a especulação internacional do barril de petróleo. E aí estoura uma guerra lá fora, tem qualquer problema internacional e o Brasil, que é autossuficiente na produção de petróleo, é o primeiro que é atingido, porque toda vez que acontece uma crise internacional, o barril de petróleo sobe, estoura. Então, o Brasil agora, nós estamos sujeitos a toda essa flutuação. E a guerra na Ucrânia é só um exemplo disso tudo para o Brasil. Tá, Denis, mas o governo não pode mexer nisso. Tem uma lei que impede. Eu vi na Globo News, eu vi na CNN, dizendo que não pode interferir na Petrobras, que tem uma lei que impede tudo isso. Errado. Completamente errado. Isso não é uma lei. Isso não precisa de parlamentar nenhum aprovando. A política de preço da Petrobras é uma decisão do governo. Aquele mesmo exemplo da empresa. Quem que define o valor do produto da empresa? É o dono da empresa. E quem que é o dono da Petrobras? É o governo brasileiro, é o Brasil. Então, quem define a política de preço da Petrobras? É o governo. Então, repete aqui comigo. Quem define a política de preço da Petrobras é o governo. Em uma canetada o Temer instituiu e em uma canetada o Bolsonaro pode extinguir isso. O que falta para fazer isso? Falta coragem, falta vontade. Coragem para enfrentar o Paulo Guedes, enfrentar o mercado financeiro e os acionistas minoritários da Petrobras. Banqueiros brasileiros e investidores estrangeiros que estão nadando em um lucro absurdo que a Petrobras está fazendo. Tudo isso à custa do povo. E você pode trocar o presidente da Petrobras 1 milhão de vezes. Se você não trocar a política de preços, não faz a menor diferença. Não precisa de uma lei. E foi assim que a Petrobras funcionou durante mais de 50 anos. Fora os 3 anos de governo Dilma, em que a Petrobras deu prejuízo, todos os outros anos da história da Petrobras, ela foi superavitária. Então, isso não é sacrificar a empresa, não. É estabelecer o custo e uma margem de lucro para a empresa ser economicamente saudável, para a empresa poder ser viável e sustentável a longo prazo. E agora essa aberração, ela só serve para sugar dinheiro do povo brasileiro em prol de uma pequena minoria de acionistas. E como é que o Bolsonaro está usando tudo isso? Já chegou lá na tia do Zap, que tem um complô para impedir o Bolsonaro de se reeleger. E por causa disso que o Conselho de Administração da Petrobras não está deixando o Bolsonaro baixar o preço da gasolina, que ele já tentou de tudo. A gente vê no Twitter eles defendendo, meu Deus, o presidente está tentando, ele já mudou o presidente da Petrobras não sei quantas vezes, olha lá, ele está tentando. E claro que não, tá errado porque só existe uma única pessoa no Brasil que tem o poder e a autoridade de mudar essa política de preço em uma canetada. E essa pessoa se chama Jair Messias Bolsonaro. Então, se ele não está fazendo isso, não existe complô de ninguém, não. Existe só uma incompetência profunda dele. Mas apareceu uma luz no fim do túnel. Parece que depois dessa facada pelas costas, o Lira também ficou indignado. E ele falou: vamos mexer na política de preço da Petrobras. Aí eu pensei, finalmente vão discutir a PPI. E eu não tô me importando se quem vai derrubar a PPI é o Lira, é o Bolsonaro ou é o Ciro Gomes. Eu quero que caia, porque isso beneficia o povo brasileiro. E não interessa a cor do gato, interessa que ele casse o rato. Então, eu esperei até hoje, fim da tarde, para ver se realmente o Lira ele ia atacar de fato essa política de preço. E qual não é a minha surpresa para ver que depois de uma conversa com o Bolsonaro, eles resolveram abrir uma CPI. Resolveram instaurar uma CPI para investigar os acionistas da Petrobras, o conselho de administração e o presidente da Petrobras, que eles estão pedindo que seja demitido novamente. Agora, qual o presidente da Petrobras que eles vão responsabilizar? Porque só em 2022 teve um presidente da Petrobras para cada mês do ano. Mas toda essa CPI ela vai ter uma função de fazer todo um teatro. Para quê? Para jogar toda a culpa na própria Petrobras, para dizer que isso aí é culpa da ineficiência da Petrobras, para dizer
que a única solução que a gente tem é privatizar essa empresa. E será que privatizar é a solução? Acabar com esse monopólio? Uma coisa eu te digo, meu amigo, não existe mais monopólio de extração no Brasil desde 1998. O que você acha que era a empresa do Ike Batista, a OGX, que tentava ser uma exploradora de petróleo e que deu errado? Deu errado, porque o custo de investimento é muito alto e o risco também é muito alto. Ou seja, não existe monopólio legal no Brasil. O monopólio que existe é físico, porque só existiu uma empresa com capacidade de criar a infraestrutura necessária para estar atendendo esse mercado. Ou seja, o problema não é monopólio, o problema é a falta de um magnata para poder investir em infraestrutura de extração de petróleo no Brasil. E ninguém quer arriscar o seu rico dinheirinho para investir no Brasil e competir com a Petrobras. É muito melhor pegar toda a infraestrutura que já foi montada pela Petrobras nos últimos 60 e poucos anos. Fica muito mais fácil. Então escreve o que eu estou dizendo aqui. No final das contas, tudo que eles vão resolver é que a solução para o Brasil é vender a Petrobras. Do mesmo jeito que eles também acham que a solução para a energia é vender a Eletrobras. Porque tudo que eles sabem é destruir e dilapidar o patrimônio e colocar toda a infraestrutura do povo brasileiro que nós levamos anos para construir na mão de um investidor financeiro para ele lucrar sem o menor pudor em cima do nosso povo brasileiro. Porque é isso que o capital financeiro pensa, só pensa no lucro deles. E para resumir a minha indignação aqui, eu vou deixar um vídeo aqui do Ciro Gomes, que é um verdadeiro patriota, que desde a instituição da PPI, lá nos idos de 2016, ele vem denunciando isso como uma atrocidade. Por isso, fica com o Ciro Gomes aí, escuta o que ele tem para dizer e presta atenção no povo brasileiro. Essa sexta-feira manda para nós sinais absolutamente explosivos de que o governo brasileiro praticamente entrou em colapso. Eu estou me referindo a mais este absurdamente criminoso aumento da Petrobras. Meteram nas costas de quem consome óleo diesel mais de 14% de aumento de uma pancada e de todos os que consomem gasolina, quase 5% de aumento de uma pancada. Eu não sei onde é que o Bolsonaro está com a cabeça e, francamente, eu não sei como é que o nosso povo vai aguentar tão passivamente, sem se rebelar. Eu estou muito, muito indignado com tudo isso, porque isso se espalha para o preço de tudo. Isso impede uma senhora e um senhor da periferia do Brasil de usar o gás de cozinha. Isso explode com a vida dos taxistas, dos caminhoneiros, dos motoristas de aplicativo. Isso desmonta o custo da comida, porque o frete, que é referido a óleo diesel, vai impactar o preço de tudo. E o governo, produzindo inflação, ataca a inflação com taxa de juros, que já está levando a economia brasileira para o vinagre. 65 milhões de pessoas humilhadas no SPC e tome aumento de juro. Agora, o que o Bolsonaro está propondo? É inacreditável. Está propondo, sabe o quê? Uma CPI. Bolsonaro agora virou oposição de si mesmo. Se isso não for a demonstração final de que o colapso do governo é absoluto, é total, de que o piloto sumiu, eu não sei mais o que seria. Sim, um instrumento da oposição, que é a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, como aquela que descobriu que estavam roubando nas vacinas que faltaram ao povo brasileiro. O Bolsonaro está pedindo uma CPI contra o seu próprio governo para fazer de conta num grande palhaço circense em que se transformou de mau gosto, porque um bom palhaço circense é uma coisa que eu dou muito valor, se transformando nisso, para enganar as pessoas todas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a origem disso? Não vai ser resolvida com CPI, não vai ser resolvida com conversa fiada, com enganação. Bolsonaro, sai e entrega o poder. Sai, renuncia e entrega o poder, porque basta isso aqui, ó. Basta isso aqui para resolver o problema do combustível da Petrobras. E que ninguém duvide disso. A determinação da PPI, que dá essas loucuras de aumento e que vinculou o preço dos derivados de petróleo do Brasil ao dólar no estrangeiro, como se o Brasil não fosse autossuficiente e não tivesse até excedente para exportar, foi uma canetada do Michel Temer para atender o acionista minoritário. E é disso que se trata, Bolsonaro. Você faz esse teatro de mau gosto porque se vendeu. Se vendeu. Você, quando era candidato, denunciava isso. Mas você se vendeu aos mesmos interesses poderosos para quem se vendeu Lula, para quem se vendeu Fernando Henrique. Venderam
60% do capital não votante da Petrobras para os banqueiros, e os banqueiros conseguiram que o Michel Temer, que o Lula trouxe para a linha de sucessão no Brasil, substituísse a política de preço, que era, desde 1954, os custos em real, mais um lucro razoável, pelo preço especulativo. Como é que se prova isso? É só olhar as manchetes dos jornais. A Petrobras, neste trimestre de janeiro a março, janeiro, fevereiro e março, distribuiu 48 bilhões de reais de lucro sem pagar um centavo de imposto para o acionista minoritário. No ano passado, 102 bilhões de reais. Eu estou condenando o lucro? Não, eu estou condenando o abuso, porque a Petrobras é um monopólio estatal e ela tem obrigações com o povo brasileiro e com a racionalidade. Como é que eu provo isso? Matérias de todos os jornais do estrangeiro e do Brasil, com uma notinha muito pequenininha, mas também publicaram, que o lucro da Petrobras é 5, 6 vezes, às vezes, maior do que as concorrentes internacionais. Essa é a questão. Enquanto o lucro estrangeiro é 6, 7, 8%, a Petrobras é 30, 35, 36% de lucro. E aqui está. Como é que o Bolsonaro pretende resolver? Fazendo esse teatro de mau gosto, mas agora pior. Tirando do dinheiro da saúde pública do Brasil, que é mal e porca para o nosso povo, tirando da educação dos filhos dos trabalhadores brasileiros, do salário dos professores, do servidor público que estão aí sem reajuste, tirando o dinheiro da segurança num país que está assustado e com medo, para financiar com o tostão que falta, sabe, ao povo brasileiro nessas políticas tão graves de saúde e educação, o lucro exorbitante dos especuladores. Bolsonaro, você é um canalha. Sai daí e entrega isso para que a gente possa resolver de uma vez por todas. E basta uma caneta. Troca o Conselho de Administração da Petrobras. Determina que esse conselho substitua a PPI por uma política de paridade de exportação. E aí nós vamos calcular os preços em real e vamos calcular o preço do barril, quanto custa no Brasil. Vou dar o número para vocês para encerrar esse meu protesto. Eu vou dar o número. O barril de petróleo da Petrobras custa produzir $10. E eles estão empurrando nas costas do povo brasileiro, que está aceitando isso tudo passivamente, estão empurrando hoje $140 o barril de petróleo. Essa diferença que você, meu irmão, humilhado, está pagando, vai toda para o bolso dos donos do poder no Brasil, a banqueirada.